Olá, gente, tudo bem? Na aula de hoje vamos fazer uma revisãozinha aí para o curso de Petrolina, tá bom? Questões legalzinhas, interessantes. Apenas rever mesmo alguns conceitos e alguns conteúdos que a gente estudou durante essas aulas, tá ok? Vamos lá para a primeira questãozinha aí, questão interessantinha, bem legal, que diz o seguinte. Na verdade, essa questão fala um pouquinho da ideia de estatística, né? Que a gente estudou, a ideia de desvio padrão, desvio médio, variância, média, mediana e moda. Também a gente deu um pouquinho de probabilidade, de combinatória, enfim, bem legalzinho, tá bom? A primeira questãozinha aí está aí na tela, ele diz o seguinte: os dados a seguir são as quantidades de empregados de 5 pequenas empresas. 6, 5, 8, 5 e 6. Ele pede para você calcular a variância. Então, minha gente, o primeiro passo, quando você vê variância, desvio médio ou desvio padrão, você vai simplesmente, o primeiro passo, determina a média aritmética da sequência de números, tá bom? Dos números dados. Que no caso foi 6, 5, 8, 5 e 6. Então, calcula a média aritmética, que creio que você já sabe, né? A gente já fez bastante questão sobre isso. Então, o primeiro passo, a média aritmética. Primeira questãozinha, média aritmética. Vai ser igual, você vai somar a quantidade de números, 6 mais 5 mais 8, 6 mais 5 mais 8 mais 5 mais 6, e dividir pela quantidade de números, que nesse caso aqui é 5. Gente, vamos fazer aqui alguns cálculos, né? 5 mais 5 dá 10, 6 mais 6 dá 12, com mais 8 dá 20, 20 com 10 dá 30. Então aqui vai ser 30 dividido por 5, ou seja, a nossa média aritmética é 6. Sabendo disso, você vai agora lembrar da fórmula, né, para você determinar a variância, que é bem fácil também, né? Variância de x vai ser igual a x menos a média aritmética, x1 menos a média aritmética elevado ao quadrado, mais x2 menos a média aritmética elevado ao quadrado. Isso aqui, minha gente, mais até você determinar o seu enésimo termo, ou seja, xn menos a média aritmética, isso aqui elevado ao quadrado. Só que aqui no caso, para você determinar a variância, é apenas lembrar disso. Vamos lá, x1, que no caso é o seu primeiro termo, que foi 6. Então, 6 menos a média aritmética, que também foi 6, você eleva ao quadrado. Sim, não esquecendo, isso aqui tudinho dividindo pela quantidade de termos, por n, tá bom? Esqueça disso não. Mais 5 menos a média aritmética elevado ao quadrado, mais 8 menos a média aritmética ao quadrado, mais 5 menos 6 ao quadrado, no caso esse 6 aqui representa a nossa média aritmética, mais 6 menos 6 ao quadrado, dividido pela quantidade de termos, que no caso 1, 2, 3, 4, 5, aqui dividido por 5. Fazendo algumas contas, a variância de x vai ser igual a 6 menos 6 dá 0, ao quadrado dá 0, mais 5 menos 6 dá menos 1, ao quadrado dá 1, mais 8 menos 6 dá 2, 2 ao quadrado dá 4, mais 5 menos 6 dá menos 1 ao quadrado dá 1, mais 6 menos 6 dá 0, ao quadrado dá 0, dividido por 5. Então, a nossa variância de x vai ser igual a 0 mais 1 mais 4 mais 1 mais 0, isso aqui dá 6, 6 dividido por 5. Então, a nossa variância de x vai ser igual, vamos lá, 6 dividido por 5 dá 1,2, né? Vamos lá. 1 vezes 5 dá 5, 6 menos 5 dá 1, a vírgula em 0, 2 vezes 5 dá 10, 10 menos 10 dá 0. Ou seja, a nossa variância aqui é apenas 1,2. Então não esqueça, tá certo? Se cair alguma coisa com variância, você já sabe resolver tranquilinho. No caso, a resposta dessa questão seria a letra B. Tudo bem? Legalzinho, né? Nossa segunda questão. Nossa segunda questão já é um pouquinho mais de lógica, né? Lógica matemática tem um curso completo aí, todos os conteúdos foram abordados durante as nossas aulas e apenas para a gente fixar um pouquinho. Questão 2. Questão 2 é um pouquinho de diagramas lógicos. Fala o seguinte: é verdade que existem programadores que não gostam de
computadores. A partir dessa afirmação é correto afirmar. Olha só, é verdade que existem programadores que não gostam de computadores. Então observe que você tem aí uma intersecção, né? Existe alguma pessoa que gosta de um e não gosta do outro. Então vamos lá, fazer o nosso diagrama aqui. Observe que nós temos uma intersecção. Existem programadores que não gostam de computadores. Aqui nossos programadores aqui não gostam de computadores, tá bom? Não gostam de computadores. Vou fazer mais bonitinho. Pronto, gente. Sabendo disso, se você soubesse fazer isso aqui, era apenas você analisar agora as alternativas e ver aí qual seria a resposta correta. Bem facinho. Vamos lá. Nossa letra A diz o seguinte. Qualquer pessoa que não gosta de computadores é um programador. Não dá para você afirmar isso, né? Não dá para você afirmar isso. Você diz o seguinte. Qualquer pessoa que não gosta de computadores é um programador. A pergunta não diz isso, na verdade. Então, não dá para você ter certeza que essa afirmação está correta. Como a questão não diz nada sobre isso, então não está correta. A letra B diz o seguinte. Todas as pessoas que gostam de computadores não são programadores. Também não dá para afirmar isso, porque a pergunta não diz nada sobre isso, minha gente. Ele diz o seguinte, todas as pessoas que gostam de computadores não gostam de programadores, não dá para você afirmar isso. Agora, observe a letra C. A letra C diz o seguinte, dentre aqueles que não gostam de computadores, alguns são programadores. Vamos ver, dentre aquelas pessoas que não gostam de computadores, essa pessoa aqui, ó, não gosta de computadores. Vou colocar aqui. Essa pessoinha aqui não gosta de computadores. Mas, dentre aquelas pessoas que não gostam de computadores, alguns são programadores. Verdade, né? Essa pessoa aqui não gosta de computador e ela também é programador. Por isso que a resposta correta seria a letra C. Questãozinha bem facinho, bem tranquilo, que eu creio que você não teria muita dificuldade para resolver esse tipo de questão. Tudo bem? Bem legalzinho, né? A questão número 3. A questão número 3, ele pede, vamos lá. Em um supermercado, a reposição de pacotes de arroz nesta segunda-feira permitiu a construção da tabela a seguir. Você tem a tabelinha aí, A, B, C e D, a quantidade de pacotes de arroz. Aí ele pede para você determinar o desvio médio. Ô, galerinha, o desvio médio é bem semelhante a variância, né? A única diferença é que você vai colocar em módulo, tudo bem? Então, o primeiro passo, você vai determinar a média aritmética. Deixa eu apagar aqui. Quando você vê variância, desvio padrão, desvio médio, o primeiro passo sempre você determina a média aritmética. Espero que caia alguma questão desse tipo, que é bem facinho também, né? Deixa eu apagar aqui, tranquilinho. Vamos lá. Então, o primeiro passo, o que você iria fazer era determinar a média aritmética. Questão 3. Vamos ver aí como seria. Seria pacote de arroz e água, que foi no caso 120, então seria 120 mais 60 mais 280 mais 200 mais 140, dividido por 5. Então, vamos lá. 120 mais 60 mais 280 mais 200 mais 140. Como eu falei, minha gente, sempre você determina a média aritmética, tudo bem? Vamos calcular aqui a média aritmética. Dividido por 5. Então vamos lá. Você iria somar essa parte aqui, tá certo? Vamos ver aqui quanto dá. Olha só, 120 mais 280, isso aqui vai dar 300, vai dar 400. 60 mais 120 vai dar 200, com mais 400 dá 600, com mais 200 dá 800. Então vai ser 800 dividido por 5, tá certo? Eu só fiz somar, tá bom? Eu faço assim para ficar mais fácil, mas você pode fazer normalmente. Aí você tem 500 dividido por 800 dividido por 5. Vamos fazer a continha aqui. 800 dividido por 5, dá 1. 1 vezes 5, 5. 8 menos 5, 3. 0, 6. 6 vezes 5, 30. 30 menos 30 dá 0. Desce o 0 e coloca o 0 aqui. 160. Minha gente, vamos analisar a pergunta aí. O que é que a pergunta pede, na verdade? Ele pede para você determinar a média aritmética, a variância do desvio padrão. Ele pede para você o desvio médio. Então, minha gente, o desvio médio é bem fácil também. Desvio médio. Eu vou colocar DM, tá bom?
Desvio médio, a fórmula é o seguinte, tem uma expressãozinha matemática que é o seguinte, é x menos a média aritmética, só que você coloca em módulo, tá bom? Mais x menos a média aritmética, vou colocar aqui x1, x2, mais isso aqui até o meu xn menos a média aritmética, dividido por n, tudo bem? Agora a gente vai fazer alguns cálculos e vamos ver aí como seria a ideia para a gente determinar. Então vamos lá, minha gente. O meu x1 é 120. Então vai ser, o desvio médio vai ser igual a 120. O módulo, né? Aí 120 menos a média aritmética, que é 160, mais x2, 60 menos a média aritmética, que foi 60, mais x3, 280 menos a média aritmética, que foi 160, mais 200 menos a média aritmética, que foi 160, mais 140 menos a média aritmética, que foi 160, dividido pela quantidade de termos, que no caso é 5, tudo bem? Então vamos lá, o desvio médio vai ser igual, observe que está em módulo, né? Porque sempre vai ficar positivo. Você tem 120 menos 160, isso aqui vai ser igual a menos 40, só que está em módulo, vai ficar 40, mais 60 menos 160, dá menos 100, só que você está em módulo, o módulo de menos 100 é o próprio 100, mais 280 menos 120, menos 160, isso aqui vai ser igual a 120, o módulo de 120 é o próprio 120, mais 200 menos 160, dá 40, e o módulo de 40 é o próprio 40, mais 140 menos 160, dá menos 20, e o módulo de menos 20 é o próprio 20, tudo bem? 20, dividido por 5. Ou seja, minha gente, o meu desvio médio vai ser igual a... Vamos somar isso aqui tudinho. Vamos ver se dá pra gente fazer de cabeça. 40 mais 40 dá 80. 80 com 20 dá 100. 100 mais 100 dá 200. Dá 320. Então, vou colocar aqui 320 dividido por 5. Então, a gente conclui que 320 dividido por 5. Você vê aqui no ladinho da prova. 320 dividido por 5. Vamos ver. Dá por 6. 6 vezes 5 dá 30. 32 menos 30 vai ficar 2, desce o 0, 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20, 20 menos 20 dá 0. Ou seja, o meu desvio médio é 64, tudo bem? 64. Vamos ver aí, nas alternativas, 64 tem a letra B, tudo bem? Bem legalzinho, né, essa ideia de desvio médio. É bem semelhante a variância, né, a variância, desvio padrão. Enfim, vou lembrar dessas formulazinhas, né? Tá bom? Tem a parte de estatística, quem sabe, né? Pode colocar alguma coisa semelhante a isso. Vamos lá, a nossa próxima questão, a questão número 4. Já é 4, nossa. A nossa questão 4 é um pouquinho de lógica também, né? Lembrando que, mais uma vez, essa ideia de lógica nós já acompanhamos durante as aulas. Diz o seguinte: os conectivos ou operadores lógicos são palavras da linguagem comum ou símbolos da linguagem formal utilizados para conectar proposições de acordo com regras formais pré-estabelecidas. Então, essa primeira informação aí é apenas referente a uma informaçãozinha que não tem muito importante para você. O importante vai ser agora. Assinale a alternativa que apresenta exemplos de conjunção, negação e implicação. Minha gente, conjunção nós já estudamos, que é o nosso bendito I, né? Conjunção, mais uma vez. Questão 4. Conjunção, nós já estudamos, que é esse I aqui. Esse símbolo aqui, né? Conjunção. Conjunção, negação. Negação também, nós já estudamos. Negação pode ser dessa forma, ou esse aqui, esse símbolo aqui. Pode ser dessas duas maneiras, a negação. E por fim, nós temos a implicação. Implicação, nós já estudamos também, significa essa setinha aqui. Então, como falei, era apenas o candidato, era apenas lembrar dessas regrinhas aí, que fica bem fácil de saber que a alternativa correta seria a letra, vamos ver, letra A, ele
ele falou nessa ordem, né? Então tem que seguir essa ordem aqui. Na letra E ele começa por negação, não. Ele pede primeiro para que seja a conjunção. Vamos para a letra B. A letra B, P e Q é uma conjunção, não P, você está negando, é uma negação, e implicação, se P, então Q, realmente a alternativa correta seria a letra B, né? Você tem uma conjunção, uma negação e uma implicação. Vamos ver as outras. Começou por implicação. Não, é letra B. Belezinha, questão bem legal, apenas para você lembrar um pouquinho das ideias da aula de raciocínio lógico, tudo bem? Bem legal, né? Próxima questão, a questão número 5. Deixa eu pagar, a questão 5 é pequenininha, dá para fazer aqui. Questão 5. A questão 5 trata de probabilidade, então vamos lá. Uma criança gosta de brincar com carros em miniatura. Ao sair com seu avô, ganhou uma caixa com 8 desses carrinhos, sendo 3 vermelhos e 5 azuis. Após abrir a caixa, retirou aleatoriamente 3 carros. A probabilidade de que essa criança ter retirado, sem reposição, 3 carros vermelhos. Então vamos lá. Minha gente, probabilidade, também estudamos bastante coisa sobre isso. O total de carros, nós sabemos que é 8, só que desses 8, você tem 5 que são da cor, 3 são vermelhos, 3 vermelhos e 5 azuis. Aí ele vai retirar 3 carrinhos sem reposição. Ele quer saber qual é a probabilidade desses 3 carrinhos ser vermelho. Sem reposição, minha gente. Então, a ideia de probabilidade, o que vem a ser probabilidade é número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Número de casos favoráveis, o que eu quero? O que é que eu quero? Que seja um carro vermelho. Número de casos possíveis, o total de elementos, que no caso aqui seria 8 carros, tá bom? Então, qual seria a ideia, minha gente? Seria, qual a probabilidade de eu retirar um carro vermelho aqui? Seria 3, no total de quanto? De 8. E, porque tem que ser os 3 vermelhos. Pensa comigo, se eu tenho 3 carros vermelhos, eu tirei um carro, ficou quantos carros vermelhos? 2. No total de quantos carros? Observe que eu tinha 8, eu tirei um carro vermelho, ficou com quantos carros, minha gente? Total, 7. Observe que eu tenho 2 carros vermelhos, tirei um carro vermelho, ficou com quantos carros vermelhos? 1. No total de quantos carros? Eu tinha 7, retirei um, fiquei com 6. Minha gente, era apenas você fazer isso. Logicamente que você poderia multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores, só que vale saber o seguinte, que dá para você dar uma simplificada boa aqui, não? 3 vezes 2 é 6, dá para você simplificar com esse 6, ficaria 1 sobre 8 vezes 7, 56. Questão aparentemente um pouquinho difícil, mas o candidato que se preparou legalzinho dava para fazer sem muita dificuldade, tá bom? Resposta correta, letra B. Tudo bem? Vamos lá. Próxima questão. Questão bem legalzinha de probabilidade. O pessoal diz que probabilidade é um pouquinho difícil. Ah, não, é só ter um pouquinho de paciência que dá para você fazer tranquilamente. Tá bom? Questão 6. Lembrando que esse conteúdo de probabilidade também estudamos bastante questões legaisinhas, né? Questão 6, vamos ver aí. Mas vamos ver a ideia, outra questãozinha de lógica. Considere verdadeiras as afirmações a seguir. Laura é economista ou João é contador. Se Dinorá é programadora, então João não é contador. Beatriz é digitadora ou Roberto é engenheiro. Roberto é engenheiro e Laura não é economista. A partir dessas informações, é possível concluir corretamente que, minha gente, é uma ideia legalzinha, né? Você iria colocar todas essas proposições verdadeiras, proposições compostas, né? E você iria lembrar um pouquinho da tabela verdade. Para ficar melhor para a gente, vou tentar copiar aqui, tá bom? Para ficar melhorzinho. Vamos ver se a gente não perde muito tempo. A primeira afirmação diz o seguinte: Laura é economista. Laura é economista. Aí nós temos o conectivo, né? O João é contador. Coloquei João é contador. Essa aqui foi a nossa primeira afirmação.
A nossa segunda afirmação, ele diz o seguinte: se Dinorah é programadora, então João não é contador. Então João não é contador. Essa aqui é a nossa segunda afirmação. A nossa terceira informação fala o seguinte: Beatriz é digitadora. Beatriz é digitadora. Beatriz é digitadora. Ou Roberto é engenheiro. Ou Roberto é engenheiro. E por fim, nós temos a nossa última afirmação que diz o seguinte: Roberto é engenheiro. Roberto é engenheiro. Roberto é engenheiro. E Laura não é economista. E Laura não é economista. Minha gente, é o seguinte: quando você aprende lógica, essa questão desse tipo fica muito fácil, né, para se resolver. Então, qual seria a ideia? Você saber da sua tábua verdade, né? Ou tabela verdade, como o pessoal diz. Então, o primeiro passo era esse, minha gente. Então, como nós resolvemos bastante questões sobre isso, qual era a primeira ideia? Todas as nossas proposições, você iria colocar como valor lógico verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Agora, vamos lá. Os conectivos. Na primeira, o nosso conectivo é ou. No segundo, é o se e então. Na terceira afirmação, é o ou outra vez. E na quarta afirmação, olha só que legal, é o i. Então, como eu falei para você, tem que lembrar um pouquinho da tabela verdade, não é? P, Q, vou colocar aqui. P, Q, P, I, Q, P, ou Q. Se P, então o quê? Eu só vou colocar o que está aqui, tá bom, minha gente? Mas eu creio que isso aqui todos os alunos já sabem mais ou menos. Se não aprenderam, dá tempo ainda, né? Tabelinha bem legal. Vamos lá. Nós já sabemos que tem 4 linhas, né? 2 elevado a 2, porque são 2 proposições. Vamos lá. Aqui você sabe que é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aqui nosso bendito i. Deixa eu colocar um minutinho. O i é verdade quando os dois for verdade. Aqui o resto é tudo falso. O ou é verdade quando pelo menos uma for verdadeira. E o se então é a primeira quando é falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falso. E o resto é tudo verdade. Lembrando que eu coloquei apenas os nossos conectivos que está relacionado aqui, tá certo? Olha só, qual seria a ideia para você resolver essa questão aqui? Você iria, logicamente, você poderia começar por qualquer um, né? Mas o conectivo mais fácil é o i, né? Porque você sabe que para ser verdadeira essa frase, os valores lógicos têm que ser verdadeiros. Então vamos lá, olha só, o i é verdade quando os dois for verdade. Então, obrigatoriamente, se você soubesse disso, né? Creio que sim. Roberto é engenheiro, é verdadeiro. E Laura não é economista, também é verdadeiro. Porque no conectivo i é verdade quando os dois for verdadeiro. É o único caso. Sabendo disso, a gente vai agora procurar aqui nessas outras afirmações alguma coisa relacionada a Roberto e a Laura, tá certo? Vamos ver se tem aqui. Olha só, Roberto é engenheiro. Roberto é engenheiro, aqui é verdadeiro. Então aqui também pode ser verdadeiro. Lembrando o seguinte, que no ou é verdade quando pelo menos uma for verdadeira. Ou seja, Beatriz é digitadora, aqui pode ser tanto verdadeiro, ou pode ser falso, tá bom? Então essa informação aqui você pode deixar aqui do ladinho. Olha só, mais uma vez, o conectivo no ou é verdade quando pelo menos uma for verdadeiro. Como Roberto é engenheiro, a gente concluiu que é verdade,
Beatriz é digitadora, ou pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Então deixa essa informação aqui, não tem problema não. Vamos ver outra afirmação aqui. Laura não é economista, aqui é verdadeiro, né? Então, Laura é economista, no caso seria falso. Então aqui você iria colocar um falso. Lembrando o seguinte, que no ou é verdade quando pelo menos uma for verdadeira. Então, se aqui Laura é economista é falso, obrigatoriamente João é contador, obrigatoriamente para essa frase aqui ser verdadeira, João é contador também tem que ser verdadeiro, tá bom? Porque V ou F é V. Vamos ver aqui, ó. V ou F é V, não é? No ou, tem que observar isso. E vamos ver aqui. Se Dinorá é programadora, então João não é contador. Ó, João não é contador? Não, João é contador. Então esse carinha aqui é o quê? Falso. Só que para essa frase ser verdadeira, já que aqui esse carinha aqui é falso, obrigatoriamente Dinorá é programadora, tem que ser falso, né? Porque no se então, vamos lá, no se então, falso com falso é verdadeiro. E essa frase aqui tem valor lógico verdadeiro. Então, Dinorá é programadora, é falso também, porque falso com falso, no se então, é mais bonitinho. Falso com falso é verdadeiro, no se então. Então, minha gente, você já sabe, lembrando que esse aqui a gente não sabe se é verdadeiro ou falso, então essa vai ficar assim mesmo. E vamos analisar as alternativas, tá bom? Diz o seguinte, Beatriz é digitadora. Vamos ver aqui, Beatriz é digitadora. Dá pra gente concluir isso? Não dá, né? Porque pode ser verdadeiro ou falso. Por isso que a letra A não é verdadeiro, porque não dá pra gente concluir. Tá certo? Vamos para a letra B. João é contador. Vamos analisar aqui João. Cadê João? Olha aqui, ó. João é contador, é verdadeiro. Tá bom? Então, bem legalzinha essa questãozinha, que dá pra você fazer sem muito estresse. Tá bom? Então, a resposta correta da questão 6 seria a letra B. Tudo bem? Bem legalzinho, né? Letra B. Ok? Então, mais uma questão de lógica, sim, apenas para a gente concluir, né? Falta o nosso outro, o se somente se, né? P e Q, que você sabe. Se for igual, vai ser verdadeiro. Se for diferente, é falso, né? Se for iguais, sempre vai ser verdadeiro, né? Isso aí a gente já estudou bastante também, nas nossas aulinhas lá. Ok? Vamos apagar aqui e vamos para a próxima questão. A nossa questão 7. A nossa questão 7 diz o seguinte. Questão 7. Questão 7 fala o seguinte. Na lógica clássica, as proposições que compõem um raciocínio são classificadas como universal ou particular. No caso, essa é a primeira. A segunda, afirmativas ou negativas. A terceira, assim sendo, desculpa, só tem duas. Assim sendo, as proposições, todo ser humano é mortal, algumas pessoas não usam óculos e alguns motoristas são descuidados, são classificados como... Então vamos lá, minha gente. Então, mais uma vez, questãozinha de lógica, bem tranquilinho para se resolver. Era apenas você lembrar ali de algumas premissas, né? Vamos lá. A primeira, como a gente já sabe, ele disse que pode ser classificada como universal ou particular. A segunda, afirmativa ou negativa. Então é apenas você analisar. Olha só, a nossa primeira aí diz o seguinte: todo ser humano é mortal. É classificada como a primeira ou a segunda, minha gente. Ela é universal ou é afirmativa? Gente, olha, todo ser humano está englobando todo ser humano, então ela é universal. Se você soubesse disso, já dava para você cancelar, já dava para você eliminar a letra A, B e a D, tá certo? Então é uma universal afirmativa, porque ele está afirmando. Agora vamos para o próximo. Algumas pessoas não usam óculos, algumas pessoas, ele está negando, né? Então, como ele está negando uma parte, então ela é o que, minha gente? Ela é particular negativa, tá bom? Você está negando uma parte. E a outra afirmação é, alguns motoristas são descuidados, tá bom? Então, essa aí seria o quê?
seria uma particular afirmativa, porque ele está afirmando alguma coisa. Então, se você soubesse disso, dessa ideia, seria fácil de observar que o gabarito seria a letra E, tá bom? É universal afirmativa, particular negativa e particular afirmativa. Questão 7, a letra E seria a resposta correta. Outra questãozinha de lógica, bem tranquilo, que dava assim para você fazer e acertar, tudo bem? A questão número 8. A questão número 8 trata um pouquinho sobre, se eu não me engano, é mediana, tá bom? Vamos lá. Observe abaixo as alturas dos 10 maiores atletas da delegação brasileira que participaram das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Você tem aí uma tabelinha. Você iria analisar a tabela e a altura. Vamos ver o que a pergunta quer saber, na verdade, tá certo? A pergunta quer saber o seguinte, para você determinar a mediana, tá certo? Vamos ver aí. Ele quer saber a mediana das alturas desse atleta. Minha gente, mediana, como nós já sabemos. Qual é o primeiro passo? Você vai colocar em rol. O que você colocar em rol? Em ordem crescente ou decrescente, tá certo? Então vamos colocar essas alturas aí em ordem crescente. Tu coloca na tela, por favor, a tabelinha pra gente. Vamos lá, em ordem crescente. O menor atleta aí é o nosso querido que tem 2 metros e 5 centímetros. Mais uma vez, eu estou colocando em rol. 2 metros e 5 centímetros, tá certo? Então, vamos colocar aqui 2,05. O próximo seria 2,06, né? 2,06, 2,06. O próximo, deixa eu ver, 2,07. 2,07. Deixa eu ver, 2,07 já foi, 2,08. 2,08, ponto e vírgula. Vamos ver se tem mais algum 2,08. Tem sim, 2,08. 2,08. Vamos ver se tem 2,07. Deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho. Não podemos descuidar, né? Então seria 2,07, ponto e vírgula. 2,08, ponto e vírgula. 2,08. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos ver o outro aí, 2,010, tem 2,010, então seria 2,10, ponto e vírgula 2,10, depois 2,11 e 2,11, 2,11, ponto e vírgula 2,11. Aí, minha gente, observe que nós colocamos as alturas em ordem crescente, em rol, não é? Então, agora, qual seria a ideia? Vamos ver se a quantidade de termos é par ou ímpar. Porque se for ímpar, a gente vai pegar o termo central. Se for par, pega os dois centrais e determina a média aritmética. Lembrando que esse conteúdo também estudamos, né? Então, vamos lá. A quantidade de termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A quantidade de termos é par. Então, a gente vai pegar, minha gente, os dois centrais, né? Os dois do meio. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, minha gente, você iria determinar a média aritmética desses dois carinhas aqui. Então, para você determinar a média aritmética, seria bem fácil, né? 2,08 mais 2,08 dividido por 2. Lógico que isso aqui vai dar 2,08, né? Mas vamos fazer 4,16 dividido por 2, que é igual a 2,08. Então, a mediana seria 2,08. Tudo bem? Bem legal, né? 2,08, a resposta correta seria a nossa letra C. Ok? Vamos para o próximo, questão número 9. A questão 9 diz o seguinte: o silogismo é uma fórmula lógica proposta pelo filósofo Aristóteles como instrumento para a produção de conhecimentos consistente. O silogismo é tradicionalmente constituída por uma... Vamos analisar. Gente, a ideia de silogismo, né, que a gente já estudou, bem legalzinho, tem um vídeo repleto sobre isso. Vamos analisar as alternativas, tá bom? A letra A diz o seguinte: duas premissas, dois termos médios e uma conclusão que se segue delas. Não, né, minha gente? Nem são duas premissas, não são dois termos médios. A gente não estudou sobre isso. Na verdade, não é isso.
Agora o próximo. Uma premissa maior e uma conclusão não é apenas beleza, uma premissa maior, belezinha, mas além disso tem outra, né? Antes da conclusão nós temos o quê? A premissa menor. Vamos analisar a letra C. Uma premissa maior, uma menor e uma conclusão que se segue dessas premissas. Verdadeiro, né? Nós temos uma premissa maior, uma menor e através desses dois dados nós vamos o quê? Ter a conclusão. Por isso que o gabarito da questão 9 seria a letra C, né? Bem legalzinha a ideia de silogismo. Questão 9, a letra C. Deixa eu apagar aqui e colocar um pouquinho mais para cima. Questão 9, letra C. Tudo bem? Vamos lá. Questão 10. A questão 10 diz o seguinte. A quantidade de horas que o funcionário chegou atrasado no trabalho está relacionada a seguir. Aí você tem o mês, os meses e no caso a quantidade de horas. Janeiro, fevereiro, março, abril. E tem aí, em janeiro foi 17 horas, em fevereiro 25, em março 18, em abril 24. Em relação à quantidade, o valor que representa o desvio padrão, vamos lá minha gente, desvio padrão, vai lembrar o seguinte, acho que vai ter que apagar. Desvio padrão. O desvio padrão nada mais é que a raiz quadrada da variância. Só que a variância, minha gente, a gente já sabe calcular, né? A gente já sabe calcular. Se eu não me engano, foi a nossa primeira questão da avaliação. Então, ele quer saber o desvio padrão. dV é igual a raiz quadrada da variância de x, tá bom? Então, vamos primeiramente, galerinha, primeiro de tudo, vamos lá, tirar a média. Vamos tirar a média aritmética. Então, seria a quantidade de horas, que no caso, no mês de janeiro foi 17 horas, então seria 17 mais 25, mais 18, mais 24. Então, o primeiro passo é determinar a média aritmética. 17 mais 25, mais 18, mais 24. Isso aqui tudinho, calcular a média aritmética, você divide por 4. Então, vamos lá. Vamos ver aqui se dá para você fazer de cabeça outra vez. 17 mais 18 dá 35, com mais 25 dá 50, dá 74. Vamos ver se é verdade. 74 dividido por 4. É melhor a gente fazer, né? 17 mais 25. 17 aqui dá 20, 35, 50, 60, 84. 84. Vamos lá. 84 dividido por 4 dá 21. Então, a nossa média aritmética seria 21. Agora, vamos determinar a variância. Só que a variância, nós já sabemos, né? É apenas você lembrar um pouquinho do vídeo anterior, né? Seria 17 menos a média aritmética, só que você eleva ao quadrado, mais 25 menos a média aritmética, elevado ao quadrado, mais 18 menos 21, elevado ao quadrado, mais 24 menos 21 ao quadrado, dividido, né, pela quantidade de termos. Então, a nossa variância seria igual a 17 menos 21, dá menos 4, só que você tem que colocar aqui, menos 4 ao quadrado, mais 25 menos 21 dá 4, só que você está ao quadrado, mais 18 menos 21 dá menos 3 ao quadrado, mais 24 menos 21 dá 3 ao quadrado, dividido por 4. Então, a sua variância seria igual a menos 4 ao quadrado, você sabe que é 16, 4 ao quadrado, 16, menos 3 ao quadrado dá 9, e 3 ao quadrado dá 9, dividido por 4. Então, a sua variância vai ser igual a, vamos lá, 16 mais 16 dá 32, 32 somado com 18, isso aqui dá 50. Então, é 50 dividido por 4. Lembrando que você determinou o que, minha gente? Você determinou a variância. Só que ele não pede a variância, ele pede para você calcular o desvio médio, né? Vamos ver se é o desvio médio. Em relação à quantidade de valores, o desvio padrão. Desvio padrão. Eu coloquei desvio médio. Desvio padrão, DP. Desvio padrão. Então, o desvio padrão seria igual à raiz quadrada da nossa variância. Só que nós determinamos a variância, né? Que é 50 sobre 4. Então, seria desvio padrão
seria igual a raiz quadrada de 50 dividido por 4. Aqui você iria lembrar de algumas propriedades da radiciação, né? Que seria raiz quadrada de 50 sobre raiz quadrada de 4. Então, o desvio padrão seria igual. 50 você iria fatorar. 50 seria dividir por 2, que dá 25. Olha só, 25 é o quadrado perfeito, então você não precisa continuar. Seria raiz quadrada de 25 vezes 2 sobre raiz quadrada de 4. Agora sim, minha gente, o desvio padrão seria igual. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz de 2 você vai repetir porque não tem raiz exata. E raiz quadrada de 4, 2. Ou seja, o desvio padrão dessa sequência aí seria 5 raiz de 2 sobre 2, tudo bem? 5 raiz de 2 sobre 2 você encontra na letra B, ok? Questãozinha bem legal, bem bacana mesmo, tá bom? Então, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A variância foi a primeira questãozinha, né? Você iria lembrar da fórmula e iria colocar, e bem legal. Vou apagar, tá bom? Vamos para a próxima questão. A nossa próxima questão, vamos ver aí o que é que diz. Questão número 11. Questão 11. Vamos analisar aí a questão 11. Vamos lá. Em relação aos conectivos lógicos, a única afirmação incorreta tem um pequeno erro aí, né? É porque é em relação, aí tem OM. Então você, olha aí, conserta aí por favor em casa, tá bom? Vamos lá, ele quer saber a alternativa incorreta. A letra A, o valor lógico da conjunção E entre duas proposições é falsa se pelo menos um dos valores lógicos de uma das proposições for falsa. Isso aí é verdadeiro ou falso? É verdadeiro, né, minha gente? Lembrando que ele quer saber a incorreta, né? O I é falso quando pelo menos uma das afirmações é falsa. Então, a letra A ela é verdadeira. A letra B, o valor lógico da disjunção ou entre duas proposições é verdadeiro se pelo menos um dos valores lógicos de uma das proposições for verdadeira. Legal, né? Isso aí é verdadeiro. Porque o ou é verdade quando pelo menos uma for verdade. Mais uma vez, lembrando que ele quer a incorreta. A letra C, o valor lógico da condicional, se então, entre duas proposições é verdadeira, se ambos os valores lógicos das proposições forem falsos. Verdade, né? Lembrando que o se então é falso quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Belezinha? E por fim, a letra D, o valor lógico da bicondicional, se somente se entre duas proposições é falso, se ambos os valores lógicos das proposições forem falsas. Não, minha gente, no se e então, se as duas for falsas, ela é verdadeira. E ele está dizendo aí, não, está dizendo que é falso. Então, por isso que a resposta correta da questão 11 seria a letra D. A ideia é de você saber um pouquinho dos conectivos, né? Essa tabelinha é verdade, bem interessante a questão 11, que dá sim para você fazer tranquilamente. Então, a resposta correta da questão 11 é a letra D. A questão número 12. A questão número 12 trata de um pouquinho de combinatória, né? Lembrando que combinatória estudamos bastante questões também. Vamos lá. Em uma sala há 10 homens e 5 mulheres. Formam-se comissões com 6 pessoas, compostas de 4 homens e 2 mulheres. O número de comissões que participa o homem H3 e não participa a mulher M2 é igual a... Então vamos analisar aí os dados, tá bom? Ele fala que tem 10 homens. 10 homens e 4 mulheres. Vai fazer uma comissão o seguinte. São 5 mulheres. 5 mulheres, ok. Bom, 10 homens e 5 mulheres. Vamos ver, homem, H1, H2, H3, 5 mulheres. Aí é o seguinte, vai fazer uma comissão de 6 pessoas. Então, vai pegar aqui o total de 6 pessoas. 6 pessoas. Com a seguinte condição, tá bom? Dessas 6 pessoas, 4 vai ser homens. Então, vai formar 4 homens. E 2 mulheres. Pronto, isso aqui é os dados da pergunta. Só que ele fala mais uma coisa, né?
o número de comissões em que o participante, o homem H3, já vai fazer parte da comissão. Então, minha gente, olha só. Se eu vou escolher 4 homens, só que o homem denominado H3 já vai fazer parte dessa comissão. Então, eu já vou escolher 4 homens. Por quê? Esse carinha aqui já vai fazer parte dessa comissão. Então, eu só vou escolher 3. 3 dentre quantos? Ó, lembrando que esse homem aqui, o H3, já vai fazer parte dessa comissão. Então, aqui não são 10 homens, vai ficar 9 homens. Então, aqui, na verdade, como a ordem aqui, mais uma vez, não importa, seria uma comissão. Seria uma comissão de 9, onde eu vou escolher 3, vezes... Agora, observe, 2 mulheres. Eu vou escolher 2 mulheres. Só que ele fala o seguinte, que a mulher M2 não tem que fazer parte dessa comissão. Então, na verdade, eu não tenho mais 5 mulheres. Por quê? A mulher M2 não vai fazer parte da comissão não, minha gente. Então, eu vou excluir uma mulher daqui, tá certo? Se eu tenho 5 mulheres e essa M2 não vai participar, eu vou ficar com quantas mulheres? Com 4 mulheres. Como a ordem não importa, eu vou utilizar combinação de 4 em 2. Sabendo disso, você iria lembrar da formulazinha, né, de combinação, que você já sabe. Combinação de 9 em 3 seria 9 vezes 8 vezes 7, sobre 3 vezes 2 vezes 1, vezes combinação de 4 em 2, seria 4 vezes 3, sobre 2 vezes 1. Sabendo disso, você poderia simplificar alguma coisinha, né? Vamos ver se dá para a gente simplificar. Esse 9 eu posso simplificar com 3. O 8 eu posso dividir com 2, que dá 4. Esse 4 eu posso dividir com 2, seria 3 vezes 4. 3 vezes 4. 3 vezes 4 vezes 7, vezes 2 vezes 3. Vamos fazer continha agora, vamos lá. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 7 dá 84. 84, esse aqui a gente já sabe que dá 84, vezes 2 vezes 3 seria 6. Aí 84 vezes 6. 6 vezes 4, 24, 4 sobe 2. 6 vezes 8, 48, com 2, 50. 504 comissões dá para você formar com essas condições, tudo bem? Questãozinha de combinatória legal. 504 aí você encontra na letra E, tudo bem? Bem legal mesmo. Questão 12ª, bem bacana de rever outra vez a ideia de combinação. Questão 13, 13ª. Vamos ver do que se trata a 13ª. Diz o seguinte: a média aritmética simples de um conjunto de 150 valores é igual a 75. Após uma retirada de 2 elementos, cujos valores somados correspondem a 150, o que acontece com a nova média calculada sobre esses 148 valores correspondentes, ou restante? É uma ideia de questãozinha sobre média aritmética, né? Então ele fala o seguinte, que a média aritmética simples de um conjunto de 150 números é igual a 75. Então vamos lá, minha gente. Você tem aqui x1 mais x2 mais o x 150 dividido por 150 é igual a 75. Ou seja, x1 mais x2 mais x 150 é igual a 75 vezes 150. Então, vamos calcular. x1 mais x2 mais x 150 vai ser igual a 150 multiplicado por 75. Então, você iria calcular. Você iria calcular o seguinte, 75 vezes 150. Aí vamos lá, 150 multiplicado por 75. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 1, 5, com 2 dá 7. 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 5, 35. Aí 5 sobe 3. 7 vezes 1 dá 7, com 3 dá 10. Você vai somar 0, 5. 7 com mais 5 dá 12, 2 sobe 1.
Então, a nossa soma dos 150 números foi 11.250. Então, essa informação aqui você iria deixar guardada. Só que aconteceu o quê? Aconteceu o seguinte, que foi retirado dois números, cujo valor somado era 150. Ou seja, eu vou tirar dois números daqui. Eu vou tirar dois números. Então, iria ficar quantos números? x1 mais x2 mais... Iria ficar, na verdade, 148, tá bom? Então, a soma desses 148 seria quanto? Seria o valor de 150, da soma dos 150 números, que foi 11.250, menos 150. Por quê? Eu retirei dois números aqui, cuja soma entre os dois é 150. Ou seja, a soma de x1 mais x2 mais x 148 vai ser igual a 11.250 menos 150. Isso aqui vai ser igual a 11.100, tá certo? Então, a soma dos 148 números é 11.100. Mas, na verdade, ele quer saber a nova média aritmética desses 148 valores. Ou seja, você iria pegar 11.100 e dividir por 48. E vamos ver aí o que vai acontecer, tá certo? Então, vamos lá. 11.100 dividido por 48. Então, vamos analisar aqui. Dá para você dividir por 2, vamos lá, por 2. 48 vezes 2. Por 148, né, minha gente? 148, me perdoe. Seria 11.100 dividido por 148. Vamos lá. 11.100 dividido por 148. Vamos lá. 111 não dá para dividir por 48. 1.110. Dá para você dividir por 148, que vai dar por 5 não dá, 6 não dá, 7. 6 dá por 7. 148 multiplicado por 7. Vamos lá. 8 vezes 7, 56. 6 sobe 5. 7 vezes 4, 28. 28 com 5 dá 32. 28 com 5 dá 33. 3 sobe 3. 7 vezes 1 dá 7. Com 3 dá 10. Tá certo? Então, eu vou colocar aqui esse valor. 5, 28, 23, tá certo. Vou colocar aqui esse valorzinho. E vamos diminuir. Você tem 1.110 menos 1.036. Isso aqui vai ser igual a 64. Desce o zero. 148 dividido... 640 dividido por 144. Dá por 4, 42 não dá. Por 3, por 5. Vou colocar aqui. 5 vezes 8, 40. 0 sobe 4. 4 vezes 5 dá 20. Com 4, 24. 4 sobre 1. 5 vezes 1, 5. 640. Ok. Então, a nossa média aritmética seria 75. Observe que a média aritmética de 148 foi igual à média aritmética de 150. Tudo bem? Então, questãozinha bem legal. Vamos olhar as alternativas para ver o que é que diz. Permanece inalterada, diminui 10%, aumenta 10%, permanece inalterada. Ok? Resposta correta, letra A. Tudo bem? Questão bem bacana, né? Bem legalzinho. Vamos para a próxima questão. Deixa eu apagar aqui bem bonitinho, rapidinho. Nossa 14ª questão. Questão 14. Diz o seguinte. Vamos ver do que se trata. Um dado não convencional tem a forma de um hexágono regular, mas suas faces são tais que 2 faces são ímpares e outras 4 faces são pares. Esse dado será lançado 2 vezes e os resultados de cada lançamento serão anotados. A probabilidade de que o produto dos pontos seja um número ímpar é igual a... Então vamos analisar comigo, minha gente. Um dado não convencional tem a forma de um hexágono regular, mas suas faces são tais que 2 faces são ímpares. Então vamos lá. O total de faces é 6. Eu tenho 2 faces que são ímpares e 4 faces são pares. Aí ele quer saber, na verdade, qual é a probabilidade
de que o produto dos pontos seja um número ímpar. Então vamos analisar comigo, minha gente. A ideia de probabilidade. O que vem a ser probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Eu quero que o quê? Que as duas faces, que o produto seja ímpar. Eu tenho quantas faces ímpares, minha gente? 2. No total de quantas faces? De 6. Lembrando que os dois têm que ser o quê? Ímpar. Então, 2 sextos multiplicado por 2 sextos. Sabendo disso, era só você multiplicar. 2 vezes 2 dá 4. 6 vezes 6, 36. Que dá para você simplificar. Dá para você dividir por 4. Que vai ser igual a 1 sobre 9. 1/9. Tudo bem? O nono, a resposta correta seria a letra E. Ok? Vamos para a próxima questão. A questão número um pouquinho grande, essa próxima. Questão 15. A nossa 15ª questão. Questão 15. Fala o seguinte. Numa comunidade constituída de 1.800 pessoas, há 3 programas de TV favoritos. Esporte, novela e humorístico. A tabela a seguir indica quantas pessoas assistem a esses programas. Seria a tabelinha aí com as informações. E vamos ver qual seria a pergunta. Seria o seguinte. O número de pessoas que não assiste qualquer um desses 3 programas. Minha gente, qual seria a ideia para fazer? É a ideia de teoria dos conjuntos, né? Você tem 3 conjuntos relacionados. Então vamos lá, vamos denominar. Ele denominou de esporte, novelas, né? E programa humorístico, tá bom? Vamos lá, esporte, novela e programa humorístico. Novelas e programas humorísticos. Vamos, como nós já sabemos, sempre começamos pelas intersecções dos 3, que no caso é 100, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu colocar esse P e colocar H para ficar melhor, para ficar bem semelhante à questão. Então, quantas pessoas assistem os 3 programas? O primeiro passo seria esse. Se você analisar na tabela, 100 pessoas assistem os 3 programas. Então, 100 vai ficar aqui no meio, tá bom? 100 pessoas, tudo bem? Agora, vamos analisar outra informação. Programas esportivos e humorísticos. Esportivos e humorísticos. Ele fala que é 180. Só que você já tem 100. Então, aqui vai ficar apenas 80. Tudo bem? Vamos para a próxima informação. A outra informação é humorístico e novela, que ele fala que é 800. Vamos lá. Humorístico e novela é 800. Só que você já tem 100. Então aqui iria ficar 700. E por fim, para essa primeira parte, esportivo e novela. Esportivo e novela é 220. 220 menos 100, que iria ficar 120. Então, nossa primeira parte, já construímos já estamos preenchendo o nosso diagrama. Vamos para o próximo. Ele fala o seguinte, que o humorístico é 1080. Então, humorístico, minha gente, é essa parte aqui, tá bom? Ele fala que o total é 1080. Na verdade, você já tem quanto? Você já tem 700 com mais 100 dá 800, 880. Então, apenas o humorístico é 1080 menos 880. Isso aqui você iria subtrair 0,02. Então, aqui iria ficar 200, certo? Vamos agora para novelas. Novela, ele fala que é 1220. Vamos aqui para novela. Novela, essa parte aqui todinha. Você já tem 700, 800, 920. Só que ele fala o total é 1220. Então seria 1220 subtraído dessa parte aqui, minha gente, que foi 800, 920. Então você iria subtrair 0,03. Então aqui seria 300. Esporte. Vamos ver aí esporte. Esporte é 400. 400. Só que você já tem 100, 120 com 80. Você já tem 300. Então, apenas o esporte é 100. Tá certo? Sabendo disso, você já preencheu totalmente o diagrama. Ele deu uma outra informação, né? Ele fala que o total de pessoas nessa entrevista
foi de 1.800. Então, o total foi 1.800. E ele quer saber, na verdade, quantas pessoas não assistem nenhum desses 3 canais, tá bom? Então, você iria somar tudinho aqui. Então, vamos somar isso aqui. Vamos ver. 700 com mais 300 dá 1.000. 1.000 com mais 200 dá 1.200. Com mais 100 dá 1.300. Com mais 100 dá 1.400. 1.400 com 200 dá 1.600. Então, eu tenho um total que é 1.800. E 1.600 assiste pelo menos um dos 3. Então, quantas pessoas não assistem nenhum destes 3 programas? Seria você fazer a subtração e encontrar 200, tá bom? Questãozinha bem legal de teoria dos conjuntos, bem bacana, ok? 200, a letra D. Gente, forte abraço para vocês, até mais, fique com Deus.